Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí, né, dar continuidade aos nossos pronomes relativos, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o termo onde e aonde, né, que são pronomes relativos. Por mais, né, que eles sejam ali semelhantes, né, mas tem ali, cada um tem, né, o seu significado ali diferente, tá ok? A gente na semana passada, na semana passada, a gente falou um pouco sobre os pronomes que e quem, cujo, cujas e cujos e cujas, né, que são esses, né, cujo, cujos, cujos e cujas são pronomes invariáveis, variáveis, né, eles têm ali o seu próprio gênero, né, e número, né, plural, singular, masculino e feminino. Então, eles são termos variáveis, tá ok? E hoje a gente vai falar sobre, né, os pronomes onde e aonde, que são invariáveis. Eles, né, servem tanto para o singular quanto para o plural, ou feminino, masculino também. Então, a gente vai falar um pouco sobre eles. Basicamente, né, esses dois pronomes é comum de confundir, né? Geralmente, né, se confunde o emprego correto, né, dessas duas palavras, embora signifique um preciosíssimo, né, da gramática na linguagem culta, e é um termo adequado, né, de cada uma das formas, né, dependendo ali do contexto da oração. A palavra onde é diferente da palavra aonde. Quando é que eu vou utilizar, né, a palavra onde e aonde? Bom, vamos uma de cada vez, né? O pronome relativo onde, ele só pode ser utilizado, tá, para indicar lugar concreto, tá, ou espacial, ou seja, lugar ali em que ocorre a ação ou o estado verbal, tá? Isso ali se dá, né, a utilização do pronome relativo onde, a gente utiliza muito mais também, né, em frases interrogativas. Por exemplo, tem aí embaixo, onde você passou a tua infância. Além, né, de ter um termo ali interrogativo, o verbo é, né, de ação, tá? Onde ocorreu a ação, onde ele passou, né, a infância dele, né? E a primeira frase ali, ó, eu lhe contava onde passei minha infância. Além, né, de ser uma questão interrogativa, eu também ali tenho o verbo, né, de ação, onde ocorreu a ação, né, verbal, né, que foi o caso ali de contava e passar, né? Então, esses termos, né, quando ocorre um verbo de ação ou de estado e também em uma frase interrogativa, a gente sempre vai utilizar o pronome relativo onde, tá? Então, ele sempre vai vir, né, também, né, nessas situações. E também podemos classificar como um adjunto adverbial, né, de lugar, tá ok? O aonde a gente não consegue classificar, né, como na situação ali de adjunto adverbial, tá ok? Então, vamos lá. Vimos aí, né, os dois exemplos. O pronome onde, né, que indica ali, né, além de ser um advérbio de lugar, ele também vai ser empregado para indicar o lugar em que ocorre a ação do verbo ou o estado do verbo, né?
E também nós conseguimos utilizar esse pronome em frases interrogativas, tá? Já o pronome aonde, enquanto ele também ocorre como advérbio de lugar e é empregado para indicar o lugar para onde aponta a ação verbal, né? Ele também deve, né, ser empregado ali somente para verbos que indicam movimento, já não é diferente de ação, mas agora, né, verbos que têm ali movimentos, como chegar, ir, lavar, levar, né, sorrir, né? Então, o pronome relativo aonde, né, ele sempre, né, tem essa estrutura de empregar, né, o lugar para onde aponta a ação verbal e também tem a função de advérbio de lugar. Então, por isso que dá para confundir um pouco o onde com o aonde, porque ambos, né, são advérbios, né, de lugar. Tá ok? E tem a função ali também, né, de adjunto adverbial. Tá bom? Então, temos ali o exemplo do pronome aonde, ó, que dá a ideia, né, de posição, né, de movimento, né? Eu vou, ó, ele está indo, tá? Então, já é um verbo ali de movimento, tá? Eu vou aonde o trem me levar. Ah, professora, mas ele também é um termo de ação, o verbo é um termo de ação, sim. Só que, além dele ser de ação, ele é um verbo de movimento, tá bom? Então, é diferente do onde, quando o verbo, ele só expressa, ele ocorre dentro da ação ou estado do verbo, tá? Essa é a diferença que vai ali, né, colocar um termo, né, diferente, com funções diferentes do outro, tá? No exemplo ali, ó, eu vou aonde o trem me levar. Vou, além de ser ação, é um verbo de movimento, tá bom? E ali tem como também um termo interrogativo, ó. Aonde o trem pode me levar? É uma pergunta. Então, também, né, apresenta ali uma questão interrogativa, tá bom? As palavras onde e aonde podem exercer a função de pronome relativo. O emprego de ambas as palavras deve respeitar essa noção verbal indicada acima, ou seja, né, o aonde a gente vai utilizar o verbo quando estiver em movimento, tá bom? O verbo de movimento, e o onde quando o verbo expressar ação ou estado, tá? Além disso, deve ser observado o termo da oração a qual o pronome relativo se refere. Os pronomes onde e aonde sempre substituem um termo indicativo de lugar. Por isso que eles são advérbios de lugar, tá bom? Então, temos um exemplo aqui embaixo, ó. Essa é a piscina onde competi pela primeira vez. Está se referindo, né, ao termo ali piscina, que foi o lugar, ó, lugar, indica lugar, onde ele competiu pela primeira vez, tá? Outro exemplo, ela sabia o lugar onde você iria mais tarde, aonde você iria mais tarde. Então, ó, iria, termo de movimento, né? Um verbo de movimento, verbo ir, está sendo expresso ali pelo termo lugar, tá? Que é o lugar aonde, né, você iria mais tarde. Então, o pronome relativo, né, a gente também tem que ver, né, ao termo que ele está se referindo, tá? Porque eles podem substituir um termo indicativo de lugar, tá ok?
Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 55, tá? Deixa eu sair aqui dessa página, né? E vocês abram aí na página 55 do livro de